Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículos 6 e 7. Nesta noite nós vamos ouvir afirmativas poderosas de Deus para cada um de nós. São afirmações que certamente, se observadas, veremos a glória do Senhor, veremos a graça do Todo-Poderoso, veremos o agir do Eterno, porque Deus não tem limites. E Ele quer fazer coisas magníficas na vida daquele que crê. João capítulo 14, versículos 6 e 7. Ouçam. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou glórias. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esses momentos na tua presença. Queremos clamar que tu venhas falar ao nosso coração. Dá-nos a revelação da palavra, Senhor. Que nós possamos entender a tua palavra, compreender aquilo que tu queres e que possamos vivenciá-la verdadeiramente no nosso dia a dia. Ó Espírito, traz a revelação da palavra. Traz a revelação da palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, disse Jesus: Eu sou o caminho. Oh, glórias! Certamente este é um dos textos mais conhecidos da palavra. Creio que todos aqui sabem recitá-lo de cor. Eu acho que todos que estão aqui, com certeza, sabem recitar esse texto. Ele não é um texto novo, um texto difícil, um texto complicado, de uma teologia complicada, profunda sim, complicada não. Amados, é a afirmativa de Cristo Jesus para aqueles que o amam. E a partir do momento que nós observamos essa palavra e permitimos que ela adentre o nosso coração, nós veremos a grandiosidade de Deus, veremos o agir do Senhor de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, ou veremos como uma necessidade na nossa existência, como algo indispensável, A salvação, ela é indispensável. Haja vista que é preciso passarmos pelo amado Jesus para alcançarmos a presença do Todo-Poderoso. E Cristo Jesus veio com este objetivo. Ele veio para mostrar-se como o caminho, mostrar-se como a verdade, mostrar-se como a vida, e afirmar a todos aqueles que o ouviam, e para nós hoje, que ouvimos a sua voz através do Espírito Santo, que não há outro mediador, outra forma de acessar a presença do Eterno a não ser por Ele. Glórias a Deus por isso, irmãos, e essa verdade ela precisa encontrar lugar no nosso coração hoje. Eu não posso viver desassociado dessa realidade. Eu não posso deixá-la de lado. Eu tenho que deixar-me envolver por essa verdade, envolver por essas palavras, porque são palavras de vida, palavras que nos transformam, palavras que nos faz ter alegria sobre a face da terra. Quando perguntei aos amados quem estava feliz, é porque o Senhor nos dá a felicidade, nos dá a alegria, independentemente da situação. Independentemente da situação, o Senhor, o Espírito de Deus, move na nossa existência como chama, como fogo que queima o nosso interior, que nos dá fervor, que nos dá alegria, nos dá paz, o desejo de estarmos diante do Mestre. Irmãos, quando nós reconhecemos quem é Cristo Jesus de fato, nada nos deterá na caminhada. Nada nos fará ficar, por exemplo, em casa, em detrimento da reunião daqueles que amam a Cristo. Nada nos fará parar, porque nós teremos convicção plena, como os apóstolos tiveram,
como aqueles que estavam reunidos em Atos 2:4 tiveram. Eles viram a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Nós temos que buscar cada dia mais esta verdade para a nossa vida e deixar-nos guiar por ela. Amados, não há nada mais importante. Não há nada mais importante. E Cristo Jesus olha para aqueles que o cercavam, estavam ali um tanto de gente, um tanto de pessoas. E ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Amados, ele não falou, eu sou um caminho. Não, ele disse, eu sou o caminho. O único caminho. Essa foi uma afirmativa poderosa de Cristo Jesus para aqueles que ali estavam presentes. Certamente alguns entenderam esta mensagem, entenderam esta palavra e amaram ainda mais a Cristo, entregando as suas vidas, vivendo a verdade do eterno com todas as suas forças. No entanto, havia ali também os opositores, e estes, certamente, ao ouvir esta palavra, entenderam que Jesus era nada mais do que alguém soberbo, e o odiaram ainda mais. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus é tudo para a gente. E essa afirmativa precisa fazer uma diferença, mas uma diferença positiva na nossa vida, a ponto de querermos andar pelo caminho que é Cristo Jesus. Não podemos deixar de lado, porque a partir do momento que nós deixamos essa verdade de Cristo em segundo plano, estamos afirmando de forma indireta: Jesus, tu és um soberbo. Que afirmação é essa? É preciso muito cuidado, porque muitas vezes fazemos afirmações de forma indireta e são terríveis. São posicionamentos, atitudes, colocações, e nós temos que vigiar para estarmos diariamente na presença do amado Jesus. Cristo Jesus olha para aqueles e diz, ele afirma, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quem observa esta palavra, quem ama esta palavra, quem segue esses princípios, não erra o caminho, não erra a estrada. E faz-me lembrar, amados, quando nós estávamos indo ao Mato Grosso, isso alguns anos atrás. Estávamos de carro, chegamos num trevo e tinha as placas, Mato Grosso do Sul, as cidades do Mato Grosso do Sul, Cuiabá, etc. Eu peguei a estrada errada. Fui parar na fronteira com Mato Grosso do Sul. O interessante, amados, é que eu não me dei conta. Não conhecia a estrada. Não me dei conta até que chegou no local que tinha divisa com o Mato Grosso do Sul. Amados, eu errei uns 200 quilômetros ou mais. Nós temos que vigiar para não errarmos a estrada. Porque muitas vezes você olha a estrada, era noite, você olha a estrada e é tudo igual. Não tem diferença. Porque os teus olhos não estão fitos em Cristo Jesus. Porque os teus olhos não estão focados em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que nós olhamos para Cristo, certamente vamos entender se o caminho é o certo ou o errado. Você precisa seguir Jesus. Este é o caminho. Mas que caminho é este? Amados, é o caminho que conduz à salvação. É o caminho, o único caminho, que nos faz acessar a presença de Deus, que nos faz experimentar da graça, do cuidado, do zelo do Todo-Poderoso. Mas você não pode errar, você não pode andar errado, você não pode estar perdido no caminho. Você precisa estar consciente de quem é Jesus na tua vida. Só dessa forma, você seguirá no caminho que é a verdade, que é Jesus. Mas nós temos visto que nesses últimos tempos, quantos caminhos alternativos, quantos desvios. Até mesmo você, quem sabe, muitas vezes amanheceu o dia predisposto a pegar um caminho alternativo, a pegar um desvio.
Está chegando a hora de cultuar o Todo-Poderoso e você olha e você pensa, eu poderia fazer tal coisa, poderia fazer isso, fazer aquilo. Eis os caminhos alternativos, eis os desvios que te fazem ficar longe do Senhor. É necessário uma vida de vigilância, porque o caminho que é Cristo, ele exige cada dia mais renúncia, dedicação, consagração. É um caminho, amados, que certamente não é muito procurado. As pessoas muitas vezes optam pelos desvios porque são mais fáceis. No entanto, Jesus é o único caminho seguro que nos conduz ao céu. E nós precisamos trilhar por esse caminho, precisamos passar por esse caminho. Cristo mesmo diz que é um caminho estreito, não é um caminho largo. Não, é um caminho muitas vezes que cabe apenas você. É um caminho estreito. Mas é este caminho, o único, que leva-o à presença do Todo-Poderoso. Entenda ainda que neste caminho há espinhos, muitos espinhos. São as dificuldades que surgem, os problemas. Mas, se tu amas a Cristo, você certamente tira de letra, você passa, você quebra tudo, porque o Senhor é teu escudo, Ele vai à tua frente. Esta é a verdade que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Amados, este é o caminho, não é o mais fácil, porque o caminho fácil, o caminho largo não conduz à presença do Senhor, e Jesus nunca foi caminho largo, Jesus nunca foi caminho fácil. Jesus sempre foi o caminho da dedicação, da consagração, da doação, do abrir mão das nossas vontades para nele estarmos. Ô bênção! E a partir do momento que você queira passar por esse caminho, queira seguir neste caminho, o final dele é o céu. O final deste caminho é o céu. E nós temos que almejar e vivermos esta verdade do Senhor. Amados, quando eu errei a estrada, quando eu peguei no trevo a saída errada, eu perdi tempo, me perdi literalmente, só descobri quando era tarde demais. Quando era tarde demais. Havia viajado algumas horas. No meu caso, era possível voltar. Glórias a Deus. Mas quando erra-se o caminho que é Jesus, não é possível voltar. Você tem uma data limite. Você tem um tempo limite. E depois que aquele tempo acaba, zera, não é mais possível voltar. Eis o porquê que nós precisamos estar atentos. Certeza absoluta que estamos no caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus. Mas o amado Senhor não parou por aí. Ele disse, eu sou o caminho, mas também a verdade. Eu sou a verdade. Esta é a segunda afirmativa de Cristo. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Às vezes nós não sabemos muito bem o que é verdade. Se eu perguntar a você o que é verdade, qual a definição de verdade? Você sabe o que é verdade, mas talvez não saiba defini-la. Mas o dicionário diz, é aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência de mentira. Verdade é tudo isso. É algo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência de mentira. Portanto, todas as palavras de Cristo, todas as afirmativas do Senhor, elas são verdadeiras. E se Ele olhou para você e disse, eu sou o caminho, é uma verdade. É uma verdade que nós temos que persegui-la, é uma verdade que nós temos que buscá-la, é uma verdade que pode mudar a nossa existência. Jesus é a única verdade que pode transformar completamente a nossa existência. Ô bênção! Amados,
o nosso Senhor Jesus não é uma mentira, não é uma fraude. No entanto, queridos, mais uma vez, de forma involuntária, talvez você não vigia muito bem os teus pensamentos, o teu agir. Você faz de Cristo uma fraude, uma mentira. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, amados, porque as nossas atitudes, elas mostram quem somos. As nossas atitudes mostram com quem andamos. Aquilo que falamos mostra o que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está no coração, cheio o coração. Portanto, se nós vivemos uma verdade que está totalmente afastada de Cristo, longe dos princípios do Senhor, é porque nós estamos declarando a Jesus: tu não és a verdade. Tu não és a verdade. Mas, quando nós olhamos a palavra de Deus, ainda nos dias de Cristo Jesus sobre a face da terra, nós vemos que muitos rejeitaram esses princípios verdadeiros, afirmando que Jesus era um embuste, era uma fraude. Mas nada mudou, não é, amados? Nada mudou. Irmãos, é preciso estarmos atentos a todos os nossos detalhes, a todos os detalhes da nossa vida. É preciso estarmos ligados, para que nós possamos entender o que é que nós temos feito com relação a Cristo. Qual é a nossa visão de Cristo? Como é que nós enxergamos a Cristo? Como é que o Senhor está no nosso coração? Isto é, se está. Nós temos que sair dessa zona de conforto que muitas vezes faz com que nós aceitemos a ausência de Cristo como algo normal, porque acreditamos que Ele está em nós. Irmãos, a palavra nos chama a atenção para uma realidade. Quando a verdade está no nosso coração, quando Jesus está na nossa existência, é impossível que andemos na prática do pecado, que andemos longe daquilo que é de Deus, que andemos longe, porque ao andarmos longe da verdade de Cristo, é o caminho alternativo que nós vamos trilhar. E às vezes é preciso darmos uma sondada em nosso coração, sondar o nosso coração. Em qual caminho estamos trilhando? Eu estou andando com Jesus. Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo para mim. Eu estou com Jesus. Mas se teus atos, as tuas ações, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que enche o teu coração, faz da verdade de Cristo uma mentira, certamente você não está em comunhão com Ele. É preciso estarmos atentos a esta realidade. Aqueles que entendem Jesus como a verdade, não anda na mentira. Na mentira de uma vida superficial, uma vida religiosa apenas, mas aqueles que entendem, compreendem a afirmativa de Cristo ao dizer: eu sou a verdade. Aqueles que vivem a verdade, andam com o Senhor, estão no caminho certo. E o final deste caminho é a glória, é o céu. No entanto, aqueles que abandonam a verdade, enchem os seus corações com toda sorte de práticas ruins. O coração não é a habitação do Espírito de Deus. O coração, amados, é uma terra de ninguém, lugar muito doido, muito louco. Este não anda com Jesus. Este não anda com Jesus. Não permita se enganar, porque nós temos um grande problema na nossa vida, que é a grande misericórdia para conosco mesmo. Nós somos auto-misericordiosos. Nós olhamos para nós e concluímos que não somos ruins. Nós concluímos que somos amigos de Jesus. Concluímos que somos filhos de Deus.
concluímos que estamos de bem com o Todo-Poderoso. Evidentemente que eu estou falando de uma forma generalizada, amados. Eu estou falando nós, para que todos que aqui estão presentes possam refletir, para que eu também reflita com relação a isso, para que eu entenda a verdade de Deus na nossa vida. E muitos, amados, são muito misericordiosos e acham que Jesus os aceita da forma que eles são. Se não houver transformação, se não houver um aceitar da verdade de Cristo, é impossível que Jesus habite no coração. A verdade do eterno precisa fazer a diferença na nossa existência. Não é a tua verdade, não é a minha verdade, é a verdade daquele que morreu na cruz para que eu viva a verdade. E quando eu entendo qual é a verdade, Cristo diz para mim: eu sou a vida. E essa é a terceira afirmativa: eu sou a vida. Oh, bênçãos! Glórias a Deus por isso. Amados, a vida é a nossa existência. É algo que nasceu e até o fim. Jesus nasceu, não tem fim. Ele é completo. O Senhor, como homem, é completo. Ele nasceu, morreu, porém ressuscitou e está com o Senhor. Como Deus, Ele é para sempre. Sempre existiu, sempre existirá. Jesus é eterno. Ele é a vida completa. Amados, nós temos que compreender que Jesus, como a vida, precisa ser a nossa vida. Jesus precisa ser a nossa vida. Será que Jesus é a tua vida? A palavra chama-nos atenção para um detalhe que é preciso morrermos para nós mesmos. E a partir do momento que nós morremos para nós mesmos, quem há de viver em nós? Jesus. Jesus é a vida, é a nossa vida. Jesus precisa ser tudo na nossa existência para todo sempre. Hoje, Jesus é tudo. O dia que nós nos encontrarmos com Ele na glória, Jesus continua sendo tudo. Na eternidade, Jesus é tudo. Sempre será tudo. Assim precisa ser a nossa existência. A palavra nos fala, amados, que somos templos do Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito. Isso significa que a partir do momento que eu mudo a minha vida, que eu sou transformado, que a partir do momento que eu entendo a necessidade de trilhar pelo caminho verdadeiro, de andar com Cristo Jesus, de ser movido pela verdade, andar na verdade, ser cheio da verdade, falar da verdade, pensar segundo a verdade, a minha vida será uma com Cristo Jesus. E como uma vida com Cristo, sou transformado em templo do Espírito, e o Espírito há de habitar na nossa existência. Esta é a verdade da palavra. Eu preciso ser templo, habitação do Espírito Santo, para que a vida seja perene na minha existência, para que a vida seja uma verdade no meu coração, para que a vida habite comigo, para que a vida ande comigo, para que eu tenha a vida verdadeira e tenha prazer naquilo que é de Deus. Esta é a verdade do Senhor para a nossa existência. Amados, Jesus, Ele é a vida. Oh, glórias! Em Jesus não existe morte. Não existe. Não habita a morte. Na verdade, Ele venceu a morte. Oh, glórias! Ele venceu a morte. Está vivo para sempre. Oh, e Ele nos dá a vida eterna. E Ele quer que você viva eternamente com Ele. É a vida eterna do Senhor que nós temos hoje. Amados, nós temos que nos deixar mover pelo Espírito de Deus. Porque quando o Espírito do Eterno habita no nosso coração, impossível que a prática do pecado, aquilo que desagrada o Todo-Poderoso,
encontre lugar na nossa vida. Na verdade, é impossível conciliarmos o pecado com a vida santa. E eu quero chamá-los a atenção para esse detalhe. Se você tem a vida, se você é templo do Espírito Santo, quando o pecado bater à porta do teu coração, não abra. Não abra em nome de Jesus, não abra, mas peça para que o Senhor queime a tentação, queime o agir do maligno, queime a vontade da tua carne, anule a tua existência, para que Cristo Jesus possa sobressair sobre tua vida. E é assim que o Senhor quer, irmãos, é dessa forma. Foi para isto que Jesus, lá nos tempos eternos, impossível falar quando, mas Ele preparou-se para o grande sacrifício. Jesus, lá nos dias eternos, Ele entendeu a necessidade de mostrar-se como o caminho, como a verdade, como a vida. E chegou o tempo de nascer. Nasceu e mostrou àqueles que eram seus contemporâneos que Ele era o único caminho, a única verdade, a única vida. Mas o Espírito Santo de Deus faz viva a palavra. Faz viva a palavra. E hoje nós entendemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E com esse entendimento eu preciso viver a vontade do Senhor. Eu tenho que me colocar à disposição do Mestre. Eu não posso me deixar perder, mas eu tenho que buscar a vontade do Senhor com todas as minhas forças. Eu tenho que procurar saber o que é que Ele quer de mim, o que é que o Senhor quer de mim. Você tem feito assim? Será que você tem procurado no seu dia a dia fazer somente a vontade do Eterno? Será que você já parou logo de manhã cedo e pensou assim: qual a vontade do Senhor para a minha vida nesse dia? Porque eu quero fazer exclusivamente a vontade dEle. Nós temos, amados, que observar o que Deus quer para cada um de nós. Nós temos que viver essa verdade. Afinal de contas, fomos comprados a preço de sangue. Essa morte de Cristo, Ele ressuscitou, glórias a Deus por isso. Mas essa morte, esse sofrimento, esse sacrifício na cruz, não foi em vão, não pode ser em vão. Nós temos que entender que ali estava a nossa libertação, a nossa remissão, a nossa transformação. E eu tenho que valorizar a verdade de Cristo, em detrimento da verdade que nos é apresentada nesses últimos tempos. Eu tenho que viver a verdade de Cristo com todas as minhas forças, com todo o meu ser. E a partir do momento, amados, que Jesus habita no meu coração, uma nova vida serei. Não mais errarei o caminho. Lembra da história? Um monte de quilômetros errados. Andei errado, perdido. Era para chegarmos na capital do Mato Grosso, estava quase chegando na capital do Mato Grosso do Sul. Olha a diferença. Errado, caminho errado. Mas quando nós temos convicção de Cristo, o caminho, mesmo apertado, difícil, espinhoso talvez, mas Jesus vai sempre à nossa frente. O Espírito de Deus nos dá a direção. É como se fosse um GPS na nossa existência. O Espírito de Deus é o nosso GPS. Ele vai indicando o caminho. Já viram o GPS? Você vai andando à esquerda, a 200 metros à direita, e vai mostrando a rota. Erra quem quer. Erra quem quer. Com Cristo Jesus é desta forma. Nós temos o GPS, uma alusão à tecnologia que nós temos. Nós temos o GPS, o Espírito Santo, que nos indica o caminho, sem sombra de dúvidas. É impossível errar o caminho. Quando tu amas a Cristo, é impossível errar o caminho. Se você errou, você não errou. Você optou
pelo caminho alternativo, em pegar talvez um desvio. E esses caminhos alternativos, os desvios da vida, te fazem errar e te apartam da presença do Senhor. Irmãos, é tempo de revermos os nossos conceitos. Até que ponto Jesus é o caminho? Será que de fato Ele é a verdade? A verdade que nós seguimos? E a nossa vida? Já abrimos mão de nós mesmos para vivermos Cristo? Ele precisa ser a nossa vida. Oh, glórias! Amados, é assim que Jesus quer que nós possamos viver. É assim que Jesus quer que nós vivamos. Irmãos, é assim que Jesus quer que nós vivamos uma vida diferente, uma vida separada, uma vida totalmente afastada daquilo que nos faz errar, para que a glória do Eterno se manifeste sobre a nossa existência com toda a força. E no versículo 7, ele fecha o texto, João capítulo 14, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Oh, bênção! Esta é a verdade. Se nós conhecemos a Cristo, conhecemos também a Deus. Oh, bênção! E no versículo 6, no finalzinho diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, tu precisas conhecer a Jesus para que tu possas chegar até Deus, porque Ele é o único mediador, Ele é o único que pode nos ligar ao Senhor, Ele é o único Salvador, o único Redentor, o único que pode remir os nossos pecados. E hoje é tempo de remissão de pecados. Hoje é tempo de remissão de pecados. Hoje é tempo de você refletir bastante, pensar: será que eu estou no caminho? Será que eu não peguei, tal qual o pastor Elias, uma rota errada? Errou a estrada? Errou no trevo? Pegou a saída errada? Será que espiritualmente você, nesses trevos da vida, preferiu o caminho mais largo, mais bonito, quem sabe florido, iluminado, aquela coisa toda, e aquele caminho que não mostrava tanta beleza, quem sabe estreito, espinhoso, alguns buracos, algumas dificuldades? Ah, este não, esse é muito difícil. Não faça dessa forma. Opte por Cristo Jesus. Pague o preço de servir ao amado Jesus. Afinal de contas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único mediador que pode nos conduzir à presença do Senhor. E para finalizarmos essa palavra, nós como crentes, muitas vezes, não observamos detidamente as afirmativas de Cristo Jesus. Muitas vezes nós somos como, quem sabe, um veleiro, com as suas velas esticadas, empurrados pelo vento, meio que sem destino. O nosso, muitas vezes, único destino é o domingo. Domingo, dia de igreja. Mas, enquanto o domingo não chega, anda solto, empurrado pelo vento. Nós temos que termos convicção do caminho, da rota. Deixar-nos mover pelo Senhor. Seguindo os passos do nosso GPS, o Espírito Santo do Senhor. E certamente não vamos errar o caminho. Amém? E no dia certo, estaremos com o Todo-Poderoso lá na glória, e isto eternamente. E é o momento oportuno para você refletir, pensar sobre essa realidade. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover no nosso coração, Senhor, despertar-nos
para que nós possamos ter convicção plena que Tu és o caminho, seguirmos na verdade e que a nossa vida seja a Tua vida, Senhor. Ó Deus, mostra-nos a Tua vontade. Traz à tona, Senhor, aquilo que te desagrada, para que haja confissão, para que haja arrependimento e confissão de pecado, para que haja transformação, para que nós possamos seguir pelo caminho, Senhor, o caminho que nos conduz à Tua presença. Oh, meu Deus, move de forma grandiosa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1048.